salvação é manjar aquela Só vai ser da água, somente a A principal denominação religiosa cristã é a Igreja Católica. No seu sentido mais estreito, o termo é usado para referir-se à Igreja Católica de Roma, formada por 23 igrejas sui iuris que estão em comunhão total com o Papa, possuindo mais de 1 bilhão de fiéis. Suas origens remontam ao início do cristianismo, no século I, com o nascimento de Jesus Cristo. O catolicismo apostólico romano é atualmente a maior religião do Brasil, ativa no país desde o período pré-colonial, quando foi introduzida por missionários que acompanhavam os colonizadores portugueses. Iris Costa é católica desde que nasceu e irá contar um pouco do que sabe sobre a sua religião. Olá, meu nome é Iris, sou católica, sou membro da comunidade católica Shalom, missionária da comunidade Aliança e resido em Currais Novos. Há quanto tempo possui essa religião? Então, eu tenho 28 anos, sou católica desde que nasci, mas efetivamente, verdadeiramente, a partir do batismo. No catolicismo, nós nos batizamos, né, ainda quando bebês, quando criança. Então, né, como eu me batizei assim que nasci, então 28 anos como católica. Qual a experiência de viver com ela? A minha experiência em ser católica, eu acho que ela, pessoalmente, ela se fundamenta naquela frase de Santo Agostinho, né, que ele diz que no homem há um vazio do tamanho de Deus e que no coração do homem esse vazio ele só é preenchido por Deus. É como se ele tivesse uma forma, né? Se ele é um círculo, se você tentar encaixar um triângulo, não vai entrar, só vai entrar se for um círculo. Da mesma forma, eu tomo a minha experiência como sendo católica, como essa experiência que é um Deus, né? É uma religião que me preenche, que não só me preenche plenamente, mas que me preenche e me traz a alegria verdadeira. Então, para mim, a experiência de ser católica é a experiência de preenchimento e de uma alegria plena e verdadeira. A escolha dela foi algo próprio ou pela família? Então, como eu havia comentado, eu nasci em uma família católica, mas a minha família, ela me deixou bem livre para escolher aquilo que eu quisesse seguir, né, a religião. E por ter nascido católica, né, eu fui vivendo, crescendo, né, dentro do catolicismo, mas eu me considero, né, verdadeiramente a segui-lo a Deus através do catolicismo a partir da minha experiência, né, no batismo do Espírito Santo. Porque, como eu havia falado, quando a gente, dentro do catolicismo, nós nascemos, nós nos batizamos quando somos crianças, mas cabe a nós, já grande, nos decidir a viver uma experiência profunda com o amor de Deus. E o batismo do Espírito Santo nos proporciona viver essa experiência. Então, após eu ter me decidido a viver, né, a minha experiência no batismo do Espírito Santo, que aí eu vivi de fato o catolicismo, e não só o catolicismo, né, mas sobretudo o amor de Deus, porque por trás disso tudo o que fundamenta é o amor de Deus. Em que se baseia o catolicismo? O catolicismo, ele é uma religião cristã, né? E, portanto, por ser cristã, fundada por Cristo. A igreja em si, ela não existia na época de Cristo, ela foi instituída após Cristo, e Pedro seria o sucessor, né? E hoje nós temos como sucessor de Pedro, que seria a pedra angular da igreja católica, que são os papas. Hoje nós temos como sucessor de Pedro o Papa Francisco, e o catolicismo, a minha religião católica é a partir da Igreja Católica Apostólica Romana. O que mais você admira nessa religião? O que eu mais admiro na minha religião é a espiritualidade e os sacramentos, né? A Igreja Católica, ela institui os sacramentos, e eu percebo que, olhando para os sacramentos à luz da fé, não à luz, né, da razão, os sacramentos eles se tornam uma via de salvação para nós, uma via de purificação da nossa alma e, consequentemente, da nossa alegria, da nossa felicidade plena. Caso se sinta confortável, pode falar um pouco sobre como pratica essa religião? Bem, a forma hoje como eu pratico, como eu havia comentado, a partir da minha experiência no batismo do Espírito Santo, a minha experiência pessoalmente com Deus,
Então, a partir disso, eu tive essa minha experiência na comunidade católica Shalom, como eu havia falado, eu sou membro da comunidade católica Shalom, missionária, e eu vivo a minha espiritualidade dentro dos moldes da igreja, à luz dos estatutos da comunidade católica Shalom. Então, aquilo que a comunidade me chama a ser hoje não é diferente do que aquilo que a igreja nos pede, né? Então, a gente está sob a luz da igreja, não afastados. Então, hoje, né, tento viver o Evangelho conforme Jesus pregou. Sendo membro da comunidade católica Shalom, eu sou chamada a partir em missão como missionária, onde Deus chamar. Hoje, a minha missão é aqui em Currais, sou currasnovense, mas aqui é o meu campo de missão. E essa é a minha experiência com a minha religião, né? Vivendo e em função daquilo que Deus me chama hoje, a evangelizar as pessoas, a apresentar a face de Cristo, aquela que eu provei anteriormente, e apresentar às pessoas aquilo que a minha experiência, de mostrar para as pessoas que aquilo que hoje me preenche também é capaz de preenchê-las. O cristianismo evangélico é um movimento cristão iniciado na Europa no século XVI, marcado pelas 95 teses do teólogo cristão Martinho Lutero, criticando uma série de práticas e doutrinas da Igreja Católica. Ao romper com o Vaticano, Lutero desencadeia a Reforma Protestante, que culmina com a fundação de correntes cristãs dissidentes, como a própria Igreja Luterana, a Calvinista e a Metodista. No Brasil, o movimento foi trazido através da invasão holandesa entre os anos de 1624 e 1625, sendo propagada principalmente entre os índios. Pio Antas é presbítero da Igreja Evangélica Congregacional, que surgiu no Brasil há cerca de 150 anos. Ele é professor do IFRN e vai falar um pouco mais sobre a sua religião. Bom dia, eu sou Pio Antas, eu sou professor do Instituto Federal, sou evangélico, cristão evangélico, da Igreja Evangélica Congregacional. Eu sou presbítero da igreja com ação pastoral aqui em Currais Novos. Estou à frente de 2 campos missionários, um aqui em Currais Novos e um em uma comunidade rural no distrito de Macambira, que fica no município de Lagoa Nova. Há quanto tempo possui essa religião? Eu sou cristão evangélico há 8 anos, completou-se agora na segunda-feira, após o domingo de Páscoa da Semana Santa, e a minha família é predominantemente católica. De evangélico nela, acredito que tenha somente eu. Qual a experiência de viver com ela? Bom, na verdade, com o evangelicismo, quando eu me tornei evangélico, eu passei realmente a vivenciar o que o cristianismo prega: o amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. De nada adianta a gente viver numa religião e não praticar o que ela diz. A história do ser religioso não praticante. Se nós não praticamos a religião, nós não somos religiosos, por assim dizer. Apesar de que eu não me considero religioso, porque religião é um conjunto de normas. Eu professo uma fé. A escolha dela foi algo próprio ou foi pela família? Próprio, é particular. Na verdade, eu creio que a relação entre Deus e cada pessoa, ela é pessoal. Então, a forma como eu me converti ao evangelicismo, à religião cristã evangélica, foi pessoal, foi somente entre Deus e eu. É uma opinião minha. Em que se baseia? O evangelicismo, ele é uma religião cristã que é derivada do catolicismo, quando ocorreu a reforma protestante através de Martinho Lutero, quando ele publicou na porta de uma catedral na Alemanha as suas 95 teses, que se baseiam basicamente em 5 pontos, que são as 5 solas, ou seja, sola escritura, somente a escritura é inspirada por Deus. Sola gracia,
somente somos salvos pela graça. Solos Christus, somente Cristo é o Filho de Deus. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. É nisso que se baseia a religião cristã evangélica. O que mais admira? O que eu admiro não diz respeito à questão da religião. Após a minha conversão, eu passei a ver com meus olhos o quão grande foi o sacrifício de Cristo por mim na cruz. O quanto Ele sofreu por mim para pagar pelos meus pecados e pelos pecados de todos aqueles que o receberem como único e suficiente Salvador. Caso se sinta confortável, pode falar um pouco sobre como pratica a religião? Bom, como eu já disse, eu sou presbítero de uma igreja, eu tenho ação pastoral. Biblicamente não há, segundo a Bíblia, não há diferença entre um presbítero e um pastor. Um presbítero, segundo a minha denominação, ele pode fazer praticamente tudo que um pastor faz. Eu só não sou chamado de pastor dentro da minha igreja, eu sou vinculado a outros pastores, mas no campo missionário, aonde eu estou, eu posso e sou chamado de pastor. Para mim não é o título de pastor que faz uma ação pastoral. Eu também sou coordenador de uma agência missionária, a Agência de Desenvolvimento para Povos Não Alcançados. Essa agência ela trabalha com a missão integral. O que é isso? É a pregar o Evangelho, provocando também uma mudança de vida na comunidade onde estamos chegando. Por exemplo, no semiárido nós temos um problema sério que é a falta de água. A nossa agência já em cada comunidade construiu barragens subterrâneas. Isso é uma forma de armazenar água que deixa a água disponível por mais tempo. Além disso, agora nós vamos trabalhar com alfabetização. Nós temos 400 mil analfabetos no Rio Grande do Norte. E nós estamos com um processo, temos um método que é reconhecido pelo MEC, tá certo? Eu particularmente fui fazer o treinamento e nós vamos começar a capacitar pessoas para realizar a alfabetização através desse método. Wesley Gama, um simpatizante do hinduísmo, é praticante de yoga, ou seja, um yogi. A yoga é uma das linhas da filosofia hindu. O hinduísmo é uma tradição religiosa. Suas raízes datam dos tempos pré-históricos da Índia, por volta de 2.700 anos antes de Cristo. É formado por diferentes tradições e composto por diversos tipos, entre eles a yoga. No Brasil é pouco comum, sendo mais encontrado em pequenas cidades. Além de ser simpatizante dessa religião, Wesley também é espírita. O espiritismo é uma doutrina religiosa ou moderna espiritualista baseada em 5 obras básicas chamadas de Codificação Espírita, publicadas por Allan Kardec entre 1857 e 1868. É voltado para o aperfeiçoamento moral do homem, tratando-se de um conjunto de conceitos que unem ciência, religião e filosofia. Sendo assim, apesar de ser visto como doutrina por alguns, é seguido como religião por outros, o que não está errado, já que esta faz parte de seus estudos e conceitos. Wesley irá falar um pouco sobre sua experiência com essas duas práticas. Eu sou Wesley Gama, tenho 36 anos, sou espírita e também yogi. Há quanto tempo possui essa religião? Do espiritismo eu faço parte do movimento espírita há 10 anos. E coincidentemente também há cerca de 10 anos que eu estudo e pratico yoga, que é uma das linhas do hinduísmo, da filosofia hindu. Aí, qual a experiência de conviver com o hinduísmo? O hinduísmo me trouxe uma ampliação de vida muito grande, porque inclusive ele tem algumas semelhanças com o espiritismo também, vide a crença na reencarnação. Mas o hinduísmo tem umas diferenças básicas do espiritismo. Por exemplo, no hinduísmo existe o politeísmo, então são milhares, podemos até dizer milhões de deuses, porque cada hindu pode ter o seu deus próprio, Então, e é uma religião que já tem mais de 5.000 anos. E do seu livro principal, que é o livro de Gita,
é onde tem um dos pilares do hinduísmo, que é a filosofia da yoga, né? Que tem vários pilares e tem uma prática física que chama os asanas, a meditação, a respiração, que se chama pranayama, né? E já o espiritismo, ele tem uma linhagem ligada ao Evangelho de Jesus e também a manifestação que aconteceu na França, chamava Mesas Girantes, e que o professor Allan Kardec, que era um francês, que fazia perguntas aos espíritos através da mediunidade de várias pessoas, e a partir dessas concepções ele escreveu um livro chamado O Livro dos Espíritos, que tem perguntas e respostas sobre temas que afligem o imaginário da humanidade. Aí a escolha foi algo próprio ou pela família? Foi uma busca pessoal, né? Falando aqui das duas, né? do Espiritismo, foi uma busca pessoal. Tive acesso a alguns livros que me preencheram, responderam algumas dúvidas existenciais que eu tinha. E com relação ao hinduísmo, na linhagem da yoga, também foi uma questão de uma busca de encontro interior, né? Então a meditação, a yoga prática, que são os asanas, os exercícios respiratórios, que são os pranayamas, me ajudaram muito no equilíbrio interior, né? Me ajudaram muito a me encontrar. E na verdade esse é um encontro diário, né? Que nós temos com essa busca interior. Aí o que se baseia em si o hinduísmo? O hinduísmo é uma tradição religiosa que tem mais de 5.000 anos e se baseia no politeísmo, né? Na crença na reencarnação e nas castas, que tem a ver com a lei de karma, né? Com a lei de causa e efeito. Eu acho que responde muitas dúvidas com relação à justiça das coisas, né? A lei do karma, que no espiritismo se chama lei de causa e efeito e no hinduísmo se chama karma, responde muitas questões. E realmente toda busca espiritual, acredito que na maioria das religiões, ajudam nesse processo interior de asserenamento, né? A busca de silenciar o espírito, de silenciar a sua alma, de se encontrar em paz, se encontrar em harmonia com as coisas da natureza, né? Aí nessa sociedade agitada, como é a prática da yoga? Bem, a prática da yoga, quando ela foi trazida para o Ocidente, muitas pessoas se concentraram apenas na prática física, né? Na prática dos asanas, acabou se tornando meio uma ginástica. E a gente orienta que a prática ela deve ser integrada, principalmente a parte mental. Não vou dizer nem especificamente espiritual, porque há pessoas que não acreditam, né? Mas a parte da meditação, a parte da respiração, a parte da concentração, né? Do foco que nós devemos ter, ela deve ser aliada à parte física com essa parte mental, a parte de meditação, a parte, podemos chamar de espiritual também. Em uma sociedade predominantemente cristã, como é conviver com essas outras religiões? Eu acho que o Brasil tem um certo privilégio de conviver com tolerância religiosa, né? A gente vive um momento meio de intolerância política, mas nessa parte religiosa, comparada a outros países, principalmente no Oriente mesmo, onde a coisa às vezes se complica, mesmo e parte para violência, né? E aqui no Brasil a gente tem vamos dizer, uma certa tolerância religiosa. Eu não vejo muito problema não, né, nessa convivência, né? Às vezes as pessoas não se entendem bem, mas eu acho que o respeito tem estado assim acima das coisas. Tende a prevalecer. Esta é Damiana Medeiros. Assim como Wesley, ela também é espírita e vai compartilhar sobre como é a prática. Sou Damiana Medeiros e acompanho a doutrina espírita há 8 anos. Qual a experiência de viver com ela? Muito boa. Só tenho aprendido muito. Ensina você a viver moralmente melhor, a ser mais humano com as pessoas, a aprender o que é caridade. Só coisas boas. A escolha foi algo próprio ou foi pela família?
Não foi pela família, nem foi próprio. Foi um amigo meu, eu trabalhava na prefeitura, ele era um advogado e ele me falava da doutrina espírita e eu tinha medo. Deus me livre, eu não quero ir para a doutrina espírita não, coisa de espírito, né? As pessoas pensam logo que é coisa de espírito, só que não é coisa de espírito. Dizia, não, Pretinha, você tem que ir para você conhecer o que é a doutrina espírita. Eu dizia, Deus me livre, só que um tempo eu tive que ir. Quando a gente não, dizem no espiritismo que quando a gente não vai pela dor, vai pelo amor. E eu fui pela dor. Em que o espiritismo se baseia? O espiritismo é uma doutrina religiosa de cunho filosófico e científico. Sua principal crença gira em torno da constante evolução espiritual do ser humano, das reencarnações, que a gente acredita que a gente morre e pode reencarnar novamente, e que a vida não é só aqui. Eu vi também uma coisa dos espíritos, que eles vão evoluindo com o tempo. Justamente. Então, nós somos espíritos em evolução. Porque um espírito evoluído, ele é muito... não vive nem aqui na Terra ainda, né? Então, cada dia que passa a gente vamos evoluindo, porque nós temos defeitos, temos erros, nós somos seres humanos, né? Então, a gente ainda não chegou nessa evolução, mas nós vamos chegar lá. O que mais admira em tal doutrina? Eu admiro a simplicidade, a humildade com todos, a paciência de ajudar um outro, a caridade, que é uma coisa que a gente aprende muito, o ver o outro, sentir a dor do outro. Isso é o espiritismo. Caso se sinta confortável, pode falar um pouco sobre como pratica o espiritismo? Com certeza. O espiritismo, eu tenho um estudo, ele é baseado em 5 livros, que é o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo. Como ele funciona? Então, a gente faz palestras que ajudam as pessoas. Por exemplo, está acontecendo muito suicídio, aí vem na casa onde a gente trabalha, tem psicólogos, tem doutores, então eles vêm, fazem palestra, dizem que não ajudam as pessoas tem o diálogo fraterno, por acaso você está sofrendo uma depressão, alguma coisa, você vai lá, conversa com ele, é uma coisa que ajuda muito, tem ajudado bastante também as pessoas. São grupos, reuniões? Grupos, reuniões. Como você vai para uma igreja? Você vai, então lá é assim, o evangelho é seguido como a Bíblia, só que é bem mais explicado. Cada parábola tem a sua explicação. Sim. Já sofreu algum preconceito ou discriminação pela sua escolha religiosa? Muito. As pessoas me veem como bruxa. Porque não entendem o que é espiritismo, né? Porque, assim, o espiritismo só é evangelho, vivenciar cada dia o que Jesus viveu e aprender com isso. E tem também o evangelho no lar que a gente faz, que a gente pega uma Bíblia, pega-se um livro que é Fonte Viva, que é de Chico Xavier, do médico Chico Xavier. Você abre essa página e lê o Evangelho, que é a palavra de Deus. Você escolhe lá e lê, vai junto com sua família, é um momento muito importante. Sempre eu faço os domingos, se junta eu e minha família, então a gente vai debater sobre a Bíblia e conversar e é só isso. Muitos discutem se o espiritismo seria religião ou doutrina. O que acreditam? Para mim, é o que muitos acreditam, assim, para mim ela é uma religião, né? Para mim, eu sei como uma religião, mas é uma doutrina também, né? Porque você aprende a cada dia a se doutrinar, né? A viver melhor moralmente. Você aprende que muitas coisas na vida não valem a pena, como assim, raiva, rancor. Você aprende que o perdão é melhor. Então, isso aí, eu acho que você cresce moralmente a cada dia. Este é André Felipe. Ele é um candomblessista, ou seja, praticante de candomblé. Esta é uma das religiões de matrizes africanas mais praticadas, tendo mais de 3 milhões de seguidores em todo o mundo, inclusive no Brasil. Embora alguns defendam a ideia que são cultuados vários deuses, o candomblé é uma região monoteísta, variando para cada nação, como, por exemplo, a nação Queto, a qual André pertence, onde acredita-se que Olorum é o deus único. Porém, graças ao sincretismo existente no Brasil, a maioria dos participantes consideram este como sendo o mesmo deus da Igreja Católica. O candomblé chegou ao Brasil com os negros escravizados,
sendo praticado de forma escondida, já que era proibido pela Igreja Católica, expandindo consideravelmente desde o fim da escravatura em 1888. Meu nome é André Felipe Bezerra. A gente cultua a nação Queto. Somos de Candomblé, cultuamos a nação Queto. Há quanto tempo existe a religião? A religião ela é milenar, né? Ela veio trazida dos negros da África, onde lá é a nossa raiz, o nosso polo, e até hoje estamos expandindo ela pelo Brasil. Qual a experiência? A experiência é boa, né? A gente vive o orixá, vive os ensinamentos deixados pelos nossos antepassados e também vivemos o cotidiano com a natureza, né? Porque são os nossos elementos base: água, fogo, ar e terra. A escolha dessa religião foi escolha própria ou escolha de família? Foi própria. Minha família tem eu, né, que já sigo há 14 anos, e tem o meu irmão que está há 3 anos. Certo. Em que se baseia a religião? A religião é baseada, como eu lhe disse, nos elementos da natureza. Temos os orixás como base, né? Cada um tem o seu elemento, terra, água, fogo, cada um está relacionado a isso. Você poderia detalhar assim os orixás? Os orixás são Emanjá, que é a dona do mar, relacionada à água. Oxum também, que já vem relacionada à água doce. Yansan a fogo, Xangô também, Ogum a guerra, Nanã ao pântano, a mudança de uma vida para outra, Omulu as doenças, Oxalá a paz. Cada um tem o seu significado e o seu modo de trabalhar. O que você mais admira na religião? O que eu mais admiro é a simplicidade e o modo de ser cultuado, porque com tanto preconceito, nós ainda conseguimos vencer o preconceito e lutar em favor dos nossos direitos, né? Porque a religião de Candomblé, ela foi muito discriminada. Mas hoje em dia nós temos os nossos direitos, graças a Deus e aos orixás, e estamos lutando para cada dia ficar melhor para o pessoal de terreiro, né? Povos de matriz africana. Se você quiser se sentir à vontade, você poderia falar um pouco sobre a prática da religião? Sim, a nossa religião ela é um pouco simples. Nossas práticas são o quê? Desenvolvimento, iniciação de filhos na casa. Ebó, que é quando uma pessoa está com algum problema espiritual, há aquela limpeza relacionada a ervas, a comidas, entendeu? E no mais, só. André concordou em mostrar e explicar o quarto onde se recolhem as pessoas para o momento de iniciação. Aqui é o quarto que a gente recolhe o pessoal, onde passam uns dias recolhidos, quando tem um momento de iniciação. Cada assentamento desse simboliza um orixá. No caso, aqueles lá são Xangô, as Oiá da casa, os Oxalá, e aqui é o pessoal da família Jeje, é o pessoal da família Jin. Nanã, Omulu, Bessem, são outros orixás também. Que os Oxalás, Emanjá e as Oxum. Aí o pessoal passa de 7 a 15 dias recolhidos aqui, sem internet, sem TV, sem a vida mundana. Que aqui é onde eles vão nascer para o orixá. Onde eles vão esquecer da vida mundana e renascer. É isso que dá aquela iniciação de raspagem. Que é como se fosse uma simbologia que a gente estava nascendo outra vez. Quando o bebê nasce, ele nasce sem cabelo, né? Aí aqui também, a gente inicia e dá os procedimentos. Esses dias que as pessoas estão aqui, é os dias que a gente passa com mais aperreio, porque tudo somos nós que vem deixar. A alimentação, algum problema se acontecer, ou seja, entrou aqui, a responsabilidade é minha. Convido vocês a visitar uma casa de candomblé para tirar da mente essa coisa de que é uma matança, uma vela preta, uma galinha. Ver que não é do jeito que vocês pensam, mas sim é uma forma totalmente diferente. É um culto igual um culto da Igreja Católica, um culto igual ao culto da Igreja Evangélica ou de qualquer uma religião. Todos estamos aqui de portas abertas para receber qualquer um.